O que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, acompanhando o seu testemunho de vida? O que você diria? Como é que eu vivo nessa condição de crer e ser restaurado? O que você diria para o pessoal que está em casa, né? Bom, a restauração, o crer é diário, né? Sim. E a restauração também é diária. O que eu colocaria é que o amor que Cristo, o amor que Jesus tem por cada um de nós, ele se manifesta sempre, a cada momento, a cada instante. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar com olhos abertos para perceber isso. Às vezes, o nosso pecado, ele nos cega, né? Eu quero dizer isso de experiência pessoal. Eu, com 12 anos de idade, tive a minha experiência. Fui o seminário, a minha infância, a minha juventude, eu passei dentro de um seminário. Saí, e aí encarei o mundo, e agora, né? E tive meus processos de dor, de dificuldade, de incoerências, de pecados, de sofrimentos. Mas o mais interessante, para mim, esse é o básico da experiência de fé. Quando Jesus diz assim: Pai, daqueles que me deste, não perdi nenhum deles. Amém. Amém. Acho que a grande experiência que eu quero falar para você, se você conhece realmente Jesus, se você conhece de verdade Cristo, eu quero saber que Ele conhece você e Ele não te abandona. Se você tiver a humildade de mais uma vez fazer a experiência de fé hoje, mais uma vez fazer a experiência de fé no hoje da sua vida, Ele mais uma vez vem e te resgata, porque Ele não perde aqueles que são dele. Eu acho por isso que ele está sempre nos esperando, né? Sim. Mas, Fernando, vamos falar um pouco desse livro. Vamos lá. Né? A Renovação Carismática Católica e a Liturgia da Santa Missa. Uma corrente de graças para um culto renovado. Deixa eu mostrar para o povo em casa de novo, porque todos que participaram vão concorrer ao sorteio. Aí, vai lá, Wilton. Aí, opa. Isso, obrigado, Felipe. Então, todos os que participaram do nosso programa hoje vão concorrer no final a esse livro. Eu vou te provocar um pouco, acho que a gente tem um pouquinho de tempo, tem 6 minutos, dá para provocar, né? Você coloca aqui, eu vou te provocar a partir do próprio título, né? O subtítulo. Uma corrente de graças para um culto renovado. Mas a liturgia, ela é atual, ela se renova a cada ato. E como é que você fala sobre isso? O que você pode dizer para as pessoas em casa, né, eu vou deixar aqui, porque aí a Milícia vai falando, o pessoal vai mostrando aqui, acho que dá para deixar assim, né? O pessoal vai, Tom, aí tá bom lá, tá bom, né? Tá, isso. Como é que você falaria isso? Que renovação é essa? Porque há mais de 2000 anos o culto acontece. E o culto é sempre atual, tá ali, ó. O sacrifício aconteceu agora. Você pode rezar outra Eucaristia daqui meia hora, atualizado naquele momento. Então você diz assim, né? Uma corrente de graças para um culto renovado. O que diz isso? Qual é o conteúdo, todo o contexto do livro? Eu vou segurar aqui, porque aí eu penso, como disse, o pessoal vai mostrando à medida que você vai falando. Maravilha. Eu sou apaixonado por esse tema, por isso que eu escrevi esse livro. Legal, legal. Padre, uma corrente de graça. Essa palavra, corrente de graça, é praticamente a melhor definição daquilo que é a experiência denominada Renovação Carismática Católica. A primeira pessoa que falou isso foi um cardeal Leo Joseph Swinnens, que era moderador do Concílio Vaticano II. Ele, quando viu a renovação, ele disse: vocês são uma corrente de graças capaz de tocar a vida da igreja, a estrutura, e renová-la por dentro, para que ela viva aquilo que ela tem, né, com plenitude, com todo o coração. O cardeal Swinnens disse isso, e o Papa Francisco, no dia 1º de junho do ano passado, lembrou: renovação carismática, essa é a vossa definição, vocês são corrente de graça. Ela nasce dentro do panorama do Concílio Vaticano II.
O Concílio Vaticano II ele é antecedido aí por 3 experiências, 3 movimentos muito interessantes. Nós temos um movimento ecumênico, Sim. fortíssimo, movimento litúrgico... É da renovação da liturgia, né? Movimento de renovação da liturgia. E existe um movimento que tocou todo o cristianismo, que é inegável a influência dele para o surgimento da renovação carismática, um movimento que surgiu em ambientes não católicos, que é o próprio movimento pentecostal. Né? Ele surgiu fora da igreja. A renovação carismática católica inegavelmente bebeu dessa experiência, mas a igreja, na sua sabedoria, tem a capacidade de analisar tudo, reter o que é bom, e a renovação carismática conseguiu nascer. O culto renovado, o que eu estou querendo dizer com isso aí? Né? A experiência fundante da renovação carismática católica é aquilo que a gente chama de batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento, não é um segundo, não é um rebatizar, né? Batismo é uma vez só. Exatamente. Ele não é de experiência, ele não é uma experiência de raiz sacramental, é uma experiência de raiz oracional, vamos colocar assim, uma experiência de oração. Inclusive, alguém que não é batizado pode fazer uma experiência desse batismo no Espírito Santo. Parece que é um escândalo que eu estou falando, mas não, né? Cornélio, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, conta que Pedro começou a falar e ele teve a manifestação do Espírito. Sim. Nós temos... o Espírito Santo age na humanidade, né? Toda, como diversas formas e maneiras. Exatamente. Né? É multiforme, né? Graça. Então, essa experiência de batismo no Espírito, a principal fruto dela é uma conversão profunda, uma metanoia, uma mudança profunda de mentalidade. Faz tempo que eu não ouvi essa palavra metanoia, viu? Isso é dos tempos acadêmicos lá da faculdade. E a manifestação de uma piedade profunda, né? O culto é renovado porque as pessoas que estão celebrando foram renovadas. É isso que eu estou querendo dizer. Agora sim. Exatamente. Entendi. A abertura dessas pessoas a Deus foi renovada, porque houve uma metanoia. No início da igreja, a iniciação cristã, ela era acompanhada dessa experiência de conversão profunda. Sim. Hoje em dia, nós temos que ser sinceros. Nós estamos levando as nossas crianças para a iniciação cristã e muitas delas saem da crisma e nem voltam mais para a igreja, porque nem todas estão fazendo a experiência. A renovação carismática e outras tantas realidades da igreja, mas estou falando da renovação, propõe isso, a oportunidade de fazer essa experiência e reviver a iniciação e viver o batismo que a gente já recebeu. Né? Aqueles que não receberam os sacramentos vão ser conduzidos aos sacramentos por causa dessa experiência. Então, é nesse sentido que nós estamos falando de culto renovado. As pessoas são renovadas. Quer dizer, independe do ato litúrgico, por exemplo. Exatamente. É parte do princípio da pessoa. Mas é interessante, né? Porque, de fato, hoje há essa condição. E o apelo do Vaticano II era realmente uma liturgia renovada e tudo mais, não no sentido próprio ou só da RCC, claro. Que às vezes as pessoas também confundem. Sim. Acha que a liturgia renovada... porque eu agora preciso fazer uma parte, porque às vezes a gente precisa desabafar de vez em quando, né? À vontade. Mas é muito engraçado, porque a pessoa chega assim, padre, o senhor é renovado? O senhor é do Espírito? Se você falar não, você vira o demônio para aquela pessoa. E a pessoa diz que é renovada. Agora, não sei que espírito ela foi renovada. Que efusão de que espírito ela recebeu. Porque, a bem da verdade, é muito interessante porque falávamos do espírito, que é multiforme. Então, graças e manifestações de todas as formas. E, realmente, a gente olha para a vida da igreja e houve realmente um grande rompimento, que eu acho muito interessante, com o crescimento do movimento da RCC no Brasil, como aquela coisa, eu vou na igreja porque meu bisavô ia, porque minha avó ia,
porque meu pai vai, porque minha mãe vai, então eu também vou, né? Aquela experiência, não uma experiência com Cristo vivo, mas a tradição. Que chega um momento que a pessoa tem um encontro pessoal também, isso a gente sabe, né? Sim. Mas, pelo que eu entendi, então, no livro você quer mostrar justamente o contrário, a experiência viva com o Senhor Jesus, que faz do ato celebrativo um ato renovado, é isso? Exatamente. Amém. Mas é interessante, porque eu toco nesse livro questões assim, questões bastante delicadas, que vai lá realmente para as rubricas dos missais, o que pode, o que não pode, bater palma, levantar a mão, essas coisas que nós sofremos horrores em todas as paróquias, porque são movimentos diversos. Tá tudo aí. Eu tive a coragem de tocar. Aliás, essa eu tenho uma das coisas que, padre, é um desabafo meu. O senhor fez um desabafo, vou fazer um. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui. Você sabe que nós precisamos terminar, nós estouramos o tempo em 13 minutos já. Então, só para concluir. Muitas vezes nós falamos sobre vários temas e os próprios líderes da renovação gostam de... Nós ficamos falando sobre o batismo no Espírito Santo, os carismas e tudo isso, e coisa linda e maravilhosa, mas às vezes a gente não toca nas coisas práticas que faz o povo sofrer lá na ponta, lá na paróquia, lá no grupo de oração. Então nós temos que dar fundamentações e respostas para isso. Coisas simples, né? Sobre o que eu posso... É errado mesmo eu levantar a mão? Sabe, tudo isso a gente tem que dar uma resposta. E eu me propus a fazer isso. Mas que bom, Fernando. Olha, ele poderia ficar aqui, estourar mais 5 minutos, mas coitada da diretora, ela fica desesperada. Padre, né? Porque, você sabe, estamos em rede, vamos cumprir o horário. Eu quero agradecer, foi muito bom o papo, né? Nem precisava uma outra hora voltar para explorar mais sobre o tema do livro aí, que é muito interessante. Eu até depois gostaria de ter a oportunidade de ler, né? Então, obrigado pela participação. A gente vai se ver aqui sempre, né? E, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, né? Voltando do intervalo já na Capela do Santíssimo. Fernando, obrigado, dá um alô pro povo. Fernando se despede de vocês e nós vamos pro nosso intervalo. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Mas que bom, interessante.